Olá, pessoal! Esse projeto é um trabalho final da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. Os integrantes do grupo são Bruno, Giovana, Isabela e Laura. Nós vamos apresentar um jogo da velha implementado em Assembly MIPS, mostrando seu funcionamento, lógica e como cada parte do código mantém o jogo rodando. O jogo segue as regras clássicas. 2 jogadores alternam turnos para marcar posições em um tabuleiro 3x3. O primeiro a formar uma linha, coluna ou diagonal com 3 símbolos iguais, vence. Se todas as posições forem preenchidas sem um vencedor, o jogo termina em empate. Os jogadores fazem suas jogadas digitando o número de 1 a 9, que corresponde a uma posição do tabuleiro. O código verifica se a jogada é válida, atualiza a posição e alterna o turno. Quando alguém vence ou ocorre um empate, o jogo exibe a mensagem correspondente e pergunta se o jogador quer jogar novamente. Agora que a gente já entendeu como que funciona, vamos ver como que o código funciona na prática. Antes de entrarmos na execução do jogo, temos a seção .data, que armazena as informações necessárias para o funcionamento do jogo. O tabuleiro é representado pela variável grid, que contém os números de 1 a 9, permitindo que os jogadores escolham uma posição válida. A variável turn mantém o jogador atual, começando com X. Além disso, temos várias mensagens armazenadas, como Start MSG, Turn MSG, Input MSG, Win MSG e Draw MSG, que são exibidas ao longo da partida para informar o jogador sobre o estado do jogo. Por fim, há parâmetros para efeitos sonoros, como Duration, Volume, Pitch, que são usados para sons de jogada, vitória, empate e erros. O código começa na função main. Primeiro, tocamos um som de início para indicar que o jogo começou. Em seguida, exibimos uma mensagem de boas-vindas usando o SCAL. Depois disso, chegamos no Game Loop, que controla toda a partida até o final. A função Game Loop gerencia toda a estrutura do jogo. Primeiro, ela exibe o tabuleiro com o display board e depois mostra de quem é a vez acessando a variável turn. O jogo, então, aguarda a entrada do jogador. Para começar o jogo, a gente tem um laço input looping, onde é solicitada a entrada do usuário, que é um número de 1 a 9. Esse número é convertido para um índice de array de 0 a 8 para poder fazer referência a uma posição no tabuleiro. Para verificar se a entrada foi válida, a gente tem a função invalidMove, onde é verificado se a entrada for um número menor que 1 ou maior que 9, ou se a posição já está ocupada. Caso seja uma jogada inválida, será exibida uma mensagem de erro na tela e uma nova entrada será solicitada. Caso ela seja válida, a gente vai prosseguir para a marcação no tabuleiro, que é feita através da função turnUpdate. E basicamente a gente pega o símbolo atual do jogador, armazena na variável turn e salva na posição escolhida pelo usuário. Para realizar a alternância de turno, isso é feito através das funções switch to zero e também pela update turn, onde basicamente verifica se o turno atual é X ou bolinha, e basicamente altera para o símbolo oposto. Para realizar a verificação de vitória, a cada rodada é realizada uma verificação de todas as linhas, diagonais e colunas do primeiro com o segundo elemento. Caso em alguma dessas ocasiões o primeiro elemento seja idêntico ao segundo elemento, vai realizar uma outra verificação para saber se o segundo elemento é igual ao terceiro elemento. Se for igual, significa que aqueles 3 elementos são idênticos e que temos uma vitória no jogo. CheckDraw é a função para verificação de empate. Se ninguém venceu, precisamos checar se todas as posições foram preenchidas. O código então percorre o tabuleiro, e se não encontrar números de 1 a 9, significa que não há mais jogadas possíveis e o jogo termina em empate. Para a exibição do tabuleiro, a responsabilidade vai ser do display board. Para exibir o tabuleiro, então, a gente vai estar percorrendo as 9 posições do array grid, imprimindo os valores em sequência. A cada 3 elementos, adicionamos uma quebra de linha para manter o formato 3x3 corretamente. E assim, para reinicializar o jogo, temos o Reset Board. Então, se o jogo terminar, o jogador pode optar por jogar novamente. Caso ele escolha sim, o Reset Board redefine todas as posições do tabuleiro para os números originais e volta ao Game Loop para uma nova partida. A função EndGame pergunta se o jogador quer jogar novamente. Então, após uma vitória ou um empate, o código pergunta ao jogador se deseja reiniciar a partida. Se a resposta for 1, o jogo chama Reset Board e reinicia. Caso contrário, o programa encerra. Reset Game, então, é a função que vai estar reinicializando e retornando ao jogo. Se o jogador optar por reiniciar, o tabuleiro é resetado e o jogo volta ao Game Loop, recomeçando do zero. E assim funciona o jogo da velha em Assembly MIPS. Vemos como cada função controla a lógica do jogo e como a estrutura do jogo garante que as regras sejam seguidas corretamente. Esse projeto é um ótimo exemplo de manipulação de memória, controle de fluxo e de entrada de usuário em Assembly, ajudando a entender a programação de baixo nível. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir. Até a próxima!